Bom dia, terceiros. Então, estamos aqui na apostila 3, capítulo 9, página 1, e vamos começar com a questão modelo, habilidade 7, em que a gente relaciona um texto de língua estrangeira moderna a estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Então, logo na primeira atividade, tem um comic aí, né? Uma charge. Então, alguém está passando e tem uma placa colocada chamando a atenção, e a gente sabe que a maneira correta de falar aquecimento global é global warming, né? É a maneira correta. A gente sabe que em inglês a gente inverte adjetivo com substantivo. Então, se eu quero falar menina bonita, pretty girl, eu falo bonita menina. Adjetivo vem antes do substantivo. Não importa quantos adjetivos existam. Você pode colocar 10 adjetivos antes do substantivo, né? Eu posso falar, eu conheço uma menina muito bonita, loira, alta, do olho azul, estudiosa, e xalala, xalulu. E aí você coloca tudo isso antes de menina. I know a very pretty, blonde, blue eyes, that works hard girl, por exemplo. Entendeu? Então, tudo isso só para falar que aqui a gente, quando se depara com essa placa, aí tá passando alguém e tem uma placa. Aí a placa tá escrito assim, ó, Stop Warmal Globing. Aí todo mundo vai parar e olhar para essa placa, porque chama atenção, porque está escrito errado. Aí a pessoinha que está passando fala assim, ó, shouldn't it say stop global warming? Não deveria ser parem com o aquecimento global? Aí a pessoa que está pondo a placa fala, sure, if I wanted people to ignore it. Então, qual o sentido disso tudo? Tá passando a pessoa e fala, essa placa não está escrito errado? Não devia ser global warming? Aí o que está pregando a placa fala, devia, mas se eu tivesse colocado dessa maneira, todo mundo iria ignorar, porque já é um anúncio que você lê e não presta mais atenção, né, de acordo com quem está colocando a placa. Então, ele quer chamar a atenção para o aquecimento global de uma maneira nova e inusitada, que é trocando substantivo com adjetivo, certo? Aqui, bom, vamos pelas alternativas, eu vou fazer diferente, isso eu não vou perguntar para vocês a alternativa correta, eu vou alternativa por alternativa, porque daí a gente vai discorrendo sobre a gramática. No que diz respeito às estruturas linguísticas contidas no cartoon, é correto afirmar que o verbo auxiliar modal should, em sua forma negativa, exprime uma proibição. Então, vamos lá. O verbo should, ele é um verbo auxiliar modal, vocês lembram disso, né? O verbo should é um verbo auxiliar modal. Quais são os modal verbs? Modal verbs. Então, eu tenho might, may, can, could, should, or ought to, might, may, can, could, should, will, shall. Would, esqueci do would. Should, will, shall, will, must. Bom, então, esses são os verbos modais. O might e o may, eles têm um significado de possibilidade. O might, ele é mais formal e é uma possibilidade mais remota. Então, se eu olhar para o céu hoje, eu falo, tá meio fechado, meio nublado, mas eu sei que é de frio. Aí eu falo, it might rain today. A possibilidade é bem fraca, porque não está na previsão do tempo, não está só fechado porque está frio, então a gente usa para uma possibilidade mais remota. Ou se eu quero falar com alguém formalmente, então vocês estão num lugar
com pessoas importantes, com títulos, presidente, sei lá. Então, posso falar com o senhor presidente? Então, might I speak to you? Tá? É uma forma de perguntar de uma maneira informal. Depois o may. O may é uma possibilidade um pouco mais consistente e também é uma permissão. Então, quando vocês pedem para ir ao banheiro e vocês falam, teacher, can I go to the bathroom? E eu respondo, yes, you may. Porque a maneira correta de pedir permissão é may, não é can. Can já explica, tem o sentido de habilidade. Então, can you ride a bicycle? Você consegue andar de bicicleta? Você sabe andar de bicicleta? Can you drive? Né? Então, a gente usa can para habilidade, possibilidade. Posso usar o can como permissão de uma maneira informal? Sim, você pode. Mas a maneira correta, gramática normativa, de se pedir permissão é may, tá? Depois o could, que é o passado do may, então, o passado do can, desculpa. Então, could you climb trees when you were younger? Você conseguia subir em árvores quando você era mais novo? É passado de can. Depois o should ou ought to. Vocês lembram que todos os verbos modais, esses daí, do might até o would lá embaixo, todos eles são obrigados a serem acompanhados de um verbo principal no infinitivo sem o to. Então, se eu tenho um modal verb, ele sempre, obrigatoriamente, vem com mais um verbo no infinitivo sem o to. Certo? Só que aí tem uma exceção da regra, que é o ought, que é a mesma coisa que should. Should a gente usa para dar um conselho ou perguntar se não deveria, né? Eu falo assim, meninos, you should study more, vocês deveriam estudar mais. E se eu uso o ought já vem com o to com ele. Então a regra continua a mesma. Se eu falar you should study more, é a mesmíssima coisa que eu falar you ought to study more. You should study more é a mesma coisa que you ought to study more. Então, aí você fala assim, teacher, mas não tem que vir o verbo modal mais infinitivo sem o to? E aconteceu nos dois exemplos. O que acontece aí é que o ought já vem acompanhado do to e exceção da regra aí, né? É o exercício da FUVEST, que a FUVEST gosta da exceçãozinha da regra. Então, o should sempre é um conselho, quer dizer, deveria, deve, mas uma maneira de aconselhar alguém. Ou perguntar se não deveria ser aqui na placa. Não deveria ser tal coisa escrito na placa? O shall é o convidativo, é o que eu escrevo para vocês no mural. Shall we? Vamos lá? Né? Vamos nessa? Shall we start? Lá eu coloco de uma maneira bem formal, né? Shall we? Porque vocês já sabem o que a gente vai fazer. Mas se vocês não soubessem, se fosse uma coisa inusitada nova, eu falaria, shall we start class? Shall we start the class? Né? Então, eu uso, quando eu faço a pergunta, o verbo auxiliar vem na frente. Shall we start? The class? O shall vem na frente. Mas, se a gente está enrolando muito no começo da aula, we shall start the class now. Tá? Então, eu trago o verbo auxiliar para frente para fazer pergunta, como todas as outras as regras. Do you like chocolate? Né? I like chocolate. Do you like chocolate? Bom, enfim. E aí o will, que é futuro, ele sozinho não tem tradução. Você precisa sempre também de um outro verbo para fazer o futuro. Então, I will travel tonight. Eu irei viajar hoje à noite. Então, eu preciso de um outro verbo para fazer o sentido. Ele só põe no futuro. O must, que é obrigação, quer dizer dever, é diferente de eu falar you should study more e you must study more. Must é uma ordem, tá? Então, quando eu falo you should study more, you should
study more, eu estou falando, você deveria estudar mais. Quando eu falo, you must study more, eu estou falando, você deve estudar. Percebem que tem uma diferença aí de colocação? Você deveria, é um conselho. Você deve é uma ordem, uma obrigação, tá bom? E depois do must, a gente tem o would, que é o futuro do pretérito do verbo. Então, I would go to the mall tonight, if the mall was open, por exemplo. Então, eu iria, se o shopping estivesse aberto, eu iria ao shopping hoje à noite. Então, futuro do pretérito, tá? Eu iria, mas eu não vou. É o sentido do futuro do pretérito. Então, aqui a letra A. O verbo auxiliar modal should, em sua forma negativa, exprime uma proibição? Sim ou não? O que o should quer dizer? Coloquem aí no chat para a teacher. Depois de toda essa explicação, o should é uma proibição? Sim ou não? Não. O que é uma proibição dentro dos verbos modais? Assim como a obrigação é uma proibição. Isso. Muito bem, Lávia, é um conselho. Como que eu posso proibir alguém? Qual moral verbo eu usaria para proibir alguém? Qual que é o mais forte, que demanda uma ordem? Qual que é? O must. Muito bem. Então, o should não é uma proibição. B. O vocábulo warming pode ser classificado como substantivo? Global warming. Então, eu tenho global warming. Pretty girl. Girl é substantivo. Pretty é adjetivo. Garota bonita. Global warming. O warming é substantivo? A Lu já tinha respondido, sim. E o global, global, ele vem na posição adjetiva, né? Ele está aí numa posição adjetiva, certo? Então, essa é a correta. Sim, o warming é substantivo. A C, a conjunção if é utilizada para expressar uma certeza. If I had money, I would buy a car. O if é conditional sentences, lembram? Então, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Tem nada de certeza. O se, o próprio if é se. E o if é igual uma palavrinha em inglês, que também. Weather. Peraí, que eu tô escrevendo misspelling aqui. Deixa a teacher pegar aqui como escrever. Weather, não, tá certo. Tá certo. É que tá em caixa alta. If é igual weather. É a mesma coisa, tá? Então, todas as vezes que você... O weather, ele é mais rebuscado. Ele é usado em menor quantidade, digamos assim. Com menos frequência. Porém, ele é mais formal e mais rebuscado a maneira de falar, mas é a mesma coisa. Depois a D. O pronome it na sentença. If I wanted people to ignore it, refere-se a people. Escuta, essa placa não devia estar falando global warming? Aí ele fala, claro, se eu quisesse que as pessoas a ignorassem. Esse it se refere a ignorassem. Ignorassem quem? As pessoas? Não são as pessoas. Você refere a people, você refere a quem? A placa, muito bem. Very good. Então, it aqui se refere à placa. E jamais eu poderia ter it para people. Qual pronome eu colocaria para se referir a people?
Qual o pronome? É caso oblíquo, tá? Não é caso reto. Qual é? Quem sabe? People são eles. Como fala eles em inglês? Primeiro lugar, como fala eles? No caso reto, pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, eles. Fez, certo, gente? Fez. Então, o caso oblíquo, se eu quisesse que os ignorassem, se fossem as pessoas, qual que é? Eu não vou escrever, eu quero que vocês falem. Como eu falo os ignorar no plural? Terceira pessoa do plural. Ninguém? Não é possível. I, me, you, he, him, she, her, them. Yes, very good. Ignore them. Tá. E depois a E, o verbo ignore está no modo imperativo. Não. É, sure, if I wanted people to ignore it. People to, aí tem o to, mas é uma relação das pessoas fazerem. O verbo está no pretérito imperfeito. Se eu quisesse que as pessoas ignorassem. Então, é pretérito imperfeito. Tá bom? Então, não é no imperativo. Essa talvez seria uma que vocês errassem, porque tem o to aí, vocês iriam colocar. Mas é só voltar e procurar o sentido na frase, né? Não tá falando para eles fazerem, é que se eles ignorassem, tá bom? Então, vamos lá, na primeira atividade. Mind reading may one day be possible. Olha o may aí. Então, o may, ele é como o might, e ele expressa uma possibilidade um pouco mais consistente que might. Então, mind reading may one day be possible. Então, é muito mais provável que aconteça mind reading um dia, porque eles optaram por may, não might. Might seria muito remoto, você estaria começando o estudo, ou talvez nem tivesse estudo sobre isso. Researchers say, os pesquisadores dizem. Então, eles já estão bem, né, avançado nessa pesquisa. Esse texto é de 2018, a gente sabe que... Lembra aqueles programas? Eu não sei se vocês lembram quando eram crianças, que colocava uns sensores assim, a máquina da verdade, né? Aí responde sim ou não. Era só para responder sim ou não, e a máquina da verdade pega, né? Na verdade, acho que ele via o sensorial da pessoa, né? Não a mente, mas já era alguma coisa para a época. Acho que vocês não eram nem nascidos, está acontecendo na TV. Bom, according to a new study, a non-invasive brain-to-brain interface, BBI, can be used to allow one human to guess what is on the mind of another human. Mind reading might not be as improbable as many people believe. Olha o might aí. Então, ler a mente, porque agora vem na negativa, pode não ser tão impossível. Então, no sentido contrário do título, ele usa might, porque pode ser que leia. Então, não ler já é uma possibilidade menos remota. Vocês conseguem perceber isso no texto? As many people believe, says a study published by researchers at the University of Washington. Então, dentre as alternativas seguintes, a expressão mais apropriada em português para might not be, no trecho mind reading, might not be as possible as many people believe, qual é? Muito fácil. Pode ser a letra D? Deveria para might? De jeito nenhum, né, might? Might nunca pode ser dever. Também não pode ser a letra B, deverá, porque quando a gente usa o verbo dever, a gente usa um must. Então, de jeito nenhum, B e D. Então, entre A, C e E, qual vocês escolheriam? Poderia não ser, isso mesmo, letra C, muito bem, Lu. Porque não pudesse ser, não faz sentido, olha, mind
reading, ler, pudesse não ser tão improvável? Não, poderia não ser tão improvável quanto as pessoas imaginassem. Então, a letra C é a correta. Vamos lá. Agora essa daqui, do carro, caindo no precipício. Então, tem duas pessoas. Uma dirigindo e uma no passageiro. A que está dirigindo é a que está com o telefone na mão. Aí, ele fala assim pro colega. Cell phones may cause cancer. E telefone pode causar câncer. E aqui optaram por may e não might. I've got to text my friends about this danger. Então, ele escutou falar, ou o amigo falou, ou ele leu, ou alguma coisa no rádio, não sei. E celular pode causar câncer? Não, eu tenho que avisar meus amigos. E aí, dirigindo, ele vai avisar que o celular pode causar câncer. E o que acontece? O celular causa outras coisas, né? Assinale a alternativa correta. A palavra cell deve ser classificada dentro do contexto como advérbio. Cell phone é a mesma coisa que global warming, pretty woman. Cell phone. Cell está em posição o quê? Posição A. Quem vai teclar? Teclem. Posição. Cell phone. Phone é substantivo. O cell está na posição adjetiva, gente. Ok? B. O vocábulo may é um verbo auxiliar modal? É. Expressa certeza, may? Não, é uma possibilidade. C. O verbo cause não pode ser substituído por provoke sem perder o sentido? Pode. Cause e provoke é a mesma coisa. Então, pode ser substituído por provoke sem perder o sentido. Como essa frase está na negativa duas vezes, não pode ser substituído sem perder, talvez vocês errariam por não conseguir colocar ela, né, processar a frase. Mas sim, pode. Cause e provoke é a mesma coisa. D. A palavra text exprime uma ação, sendo, portanto, classificada como verbo. Então, text é um texto, mas aqui ele fala assim, I've got to text. Então, eu tenho que enviar, eu tenho que escrever para os meus amigos. Então, aqui, to text, esse to, sim, está junto com text, está como verbo e está no infinitivo. Então, essa é a opção correta. Aí, o possessivo my refere-se ao homem sentado ao banco do passageiro. I have to text my friends. Pode até ser que ele esteja enviando para ele também, mas my friends, no plural, ele está mandando para vários amigos, um grupo, talvez, né? Não sei. Então, não, porque my se refere a friends, não só ao passageiro. Ok? Então, letra D era a correta. Agora, essa aqui é uma música da Adele. Vocês conhecem a Adele, né? A cantora britânica. Emagreceu, tá linda, né? Não sei se vocês a viram agora nas redes sociais, ela tá super diferente. Então, essa letra de música aqui é Someone Like You, muito famosa, uma das mais famosas dela. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Então, never mind é uma expressão idiomática que quer dizer desencana, deixa pra lá. Get over it, never mind. I'll find someone like you. Esse I, apóstrofe LL, é a forma contraída, contract form, de dizer will. Então, I will find. Então, aí tem um verbo modal escondido, que é o will, e põe esse verbo find no futuro. Eu encontrarei alguém como você. I wish nothing but the best for you two. Então, não desejo nada além do que o melhor para vocês dois. Don't forget me, I beg. Não me esquece, não, eu te imploro. I'll remember, you said. Eu vou lembrar sempre disso. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Então, algumas vezes a gente sente o amor, mas às vezes dói, né? É bem metafórico aqui, tá?
Com base na leitura do refrão da canção Someone Like You, é possível afirmar que o vocábulo like na linha 1 é um verbo que significa gostar. I'll find someone like you. To like é gostar. O verbo to like. Gostar. Mas quando eu falo like you, eu estou querendo dizer igual a você. Lembrem sempre que o inglês é uma língua econômica, então a gente vai usar a mesma palavra em várias colocações, em vários lugares gramaticais, tá? Então aí o like não é verbo. Like you, como você. Igual a você, como você. B. O eu lírico expressa um desejo ao usar o vocábulo wish na linha 2. I wish nothing but the best for you two. Eu não desejo nada além do que é o melhor para vocês dois. É um desejo? Sim, é um desejo. A B pode ser que esteja correta. A C. O eu lírico compara duas coisas ao utilizar o vocábulo best na linha 2. Best for you too. Ele não compara duas coisas, ele deseja para os dois, né? Então, não. Letra D. O vocábulo sad na linha 4. 1, 2, 3, 4. I remember you said. Mostra que o indivíduo a quem o lírico se refere sempre diz algo? Não. Alguém que sempre diz always say. Aqui said é passado, então disse uma vez. E depois a expressão never mind mostra que o lírico nunca pensou nessa situação? Não, never mind não quer dizer nunca pensou, quer dizer desencana, deixa para lá, tá bom? Então, a letra B é a correta. Número 4. Então, tem aí um cartoon, uma charge, e aí tem duas pessoas no prédio, no edifício onde eles trabalham. E aí tá passando lá o carequinha da xícara de café e o outro com o cabelinho em pé falando no telefone. Hello, hello, hello. Aí o que tá passando fala, let me see that. I'm an engineer. Deixa eu ver esse telefone aí. Eu sou engenheiro, porque aparentemente o telefone não estava funcionando. It might be a bad sign, or maybe a bad phone. Pode ser um sinal ruim, ou talvez um telefone ruim. Tá vendo que ele usa might be a bad signal, or maybe a bad telephone. Então ele aposta mais que é um telefone ruim do que é um sinal ruim. There's only one way to isolate the problem. Só tem um jeito de isolar o problema. Go up on the roof and see if you have reception there. Sobe lá no parapeito e vê se tem sinal lá em cima. Lá vai o colega de trabalho. Aí ele tá lá em cima, ele, dang, nothing. Dang é uma expressão tipo, saco, que droga, não tem nada, nenhum sinal. E a porta que ele fechou atrás dele, travada. The door is locked. No other way to get down. No one can hear me. Opa, a porta está fechada. Não tem como eu descer. No one can hear me. Possibilidade, habilidade. Ninguém consegue me ouvir daqui. Ninguém consegue me ouvir gritar, yell. And my phone doesn't work. Meu telefone não funciona. My only hope is to jump into that open garbage bin in the alley. Minha única esperança é cair lá naquele latão de lixo lá embaixo. E ele se joga. Aí tá lá o carequinha com outro colega de trabalho e diz assim, that will, contract form, né? Esse LL aí é o will, that will teach him to keep his battery charged. E aí o sacana do amigo engenheiro sabia que era só a bateria que estava... não, ele acha, né, que porque chegou lá em cima acabou a bateria, então que ele teria sinal lá em cima sem bateria, enfim. É um trocadilho, né? Então, isso vai ensinar ele a ter a bateria sempre carregada, né, antes de ir lá para cima do parapeito. Então, uma confusão. Com base nas estruturas linguísticas contidas nos quadrinhos, é correto afirmar que, letra A, o vocábulo maybe no terceiro quadrinho poderia ser substituído por perhaps. Sim ou não? Maybe é a mesma coisa que perhaps? Sim ou não? Digitem, please. Sim ou não?
É uma pergunta ou uma resposta, Lu? Você pergunta com uma, responde uma pergunta? Responde uma pergunta com uma pergunta? Sim, maybe and perhaps é a mesmíssima coisa, tá bom? Perhaps é mais formal, maybe é mais usual. B, o termo there, no quarto quadrinho, então, go up on the roof and see if you have reception there. Sobe lá no parapeito e vê se você tem sinal lá em cima. Retoma o sentido de the problem. Não. There é lá em cima, tá? Não é o the problem. A palavra dang constitui um traço de formalidade? Não, tudo que não é formal, né? Quando você faz uma expressão, uma interjeição de xingar, né? Assim, espontânea. D. A expressão no one, no sexto quadrinho, poderia ser substituída por nothing. Não, no one nunca pode ser, one nunca pode ser nothing, né? Então, cadê o sexto quadrinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No one can hear me yell. O que eu poderia substituir no one? No? Escrevam aí. O que eu posso substituir por no one? Não pode ser nothing. Tem que ser no para ninguém. Qual a outra maneira de falar ninguém? Nobody. Yes, I do. Very good. Então tem que ser pessoa. Não posso misturar pessoa com coisa, né? E aí, o pronome his, no oitavo quadrinho, refere-se ao substantivo battery. Então, no 8, 2, 4, 6, 8. That will teach him to keep his battery charged. O pronome his refere-se ao substantivo battery. That will teach him to keep his battery charged. O pronome his refere-se ao substantivo battery. Essa daqui eu tinha feito e já assinalado. Por que essa está errada? Clareia minha memória, por favor. O pronome his, that will teach him, vai ensiná-lo a manter a bateria carregada. His battery charged. Por que essa está errada, gente? O pronome his, no oitavo quadrinho, refere-se ao substantivo battery. Por que essa está errada? Alguém sabe? Eu não estou achando aqui que esse exercício eu fiz e sabia que a A estava correta. Maybe é igual a perhaps. Deixa eu ver o gabarito aqui que eles falam. É a questão. Fala nada. Alguém? Por que a E está errado? O pronome his refere-se ao substantivo charged. Isso vai ensinando to keep his battery charged. Está certo aí. O pronome his. Não tá, gente? Me ajuda aí. Alguém enxerga por que essa está errada? Talvez tenhamos um problema nessa questão. Deixa eu ver. Eu fiquei entre essas duas. Não tem erro nenhum aqui. O pronome his refere-se ao substantivo battery. Battery é um substantivo, a bateria. Isso vai ensiná-lo a manter a sua bateria carregada. Tá certa essa questão. E o gabarito fala que a letra A também é correta, agora eu chequei. Vamos deixar essa suspense? Eu vou fazer uma pesquisa, depois eu falo para vocês. Tá bom? E a última, a quinta. Tyrion Lannister, a wise man, once said a true story of the world in a history of great conversations in elegant rooms. Então, um homem sábio uma vez falou histórias sobre o mundo
said, a true story of the world is a history of great conversation. Então, sabe o homem falando sobre uma história do mundo, é uma história de uma ótima conversa em cômodos elegantes. Aí a Missandei fala, who said this? Quem falou isso? Aí ele fala, me just now, eu agora mesmo. Com base no diálogo entre Tyrone e Missandei, tiveram no episódio 3 da sexta temporada de Game of Thrones, é correto afirmar que Missandei poderia ter usado where no lugar de who para obter a resposta desejada. Onde está where? Where said that? Não. Não, porque where e who, eles não se complementam e não são substituíveis, né? Where é lugar, who é quem. E ela quer saber quem disse isso, não onde disse isso, né? Então, não. A B, a preposição in poderia ser substituída pela preposição about, sem perder o sentido? Não, porque in, onde está? In elegant rooms, dentro de, aqui nesses cômodos elegantes. E about é sobre alguma coisa. In e about não são iguais. C, o artigo A, que inicia o texto, poderia ser substituído pelo artigo D? Nunca, porque A é artigo indefinido. Uma. E D é artigo definido. A gente sabe de que a gente está falando. Então, ele quer dar um sentido de que um homem sábio, não o homem sábio. D. Tyrone poderia ter usado o adjetivo old no lugar de wise para expressar o que queria dizer? Nunca. Não quer dizer porque você é velho que você é sábio. Old é velho, wise é sábio. Tyrone poderia ter usado o adjetivo chic no lugar de elegant para transmitir a ideia que deveria. Sim, chic and elegant são sinônimos, tá? Então, essa seria a alternativa correta, ok? Então, eu vou buscar, mas também desafio vocês a me falarem por que a E está errada do exercício 4. Tá bom? Para a próxima aula. E de ficha, fica exercícios de 1 a 5 da Activity. Tenta fazer esse exercício mental que a teacher fez com vocês, alternativa por alternativa, por que está errada, e me explica a 1, rapidão. A 1 qual, Lu? Dos proposed, você está falando? Tá, explico. Mas deixa eu concluir esse raciocínio. Quando vocês forem fazer essas atividades, eu quero que vocês façam esse exercício mental, tá? Por que não é a A? Por que não é a B? Por que não é a C? Vocês ganham muito mais. Vocês têm tempo para fazer isso agora. Não vai fazer isso no vestibular, lógico, né? Então, a primeira dos proposed. Mark the sentence which follows the same comparative structure found in the longer a child with autism goes without help, the harder they are to reach. Tá. Então, a gente tem que achar uma frase em que diz a mesma coisa. Quanto mais uma criança autista demorar para ter ajuda, mais difícil vai ser conseguir essa ajuda, tá? É isso. Aqui tá tudo no mais. Então, letra A. Art is a collaboration between God. Art is a collaboration between God and the artist. And the less the artist does, the better. Então, arte é um trabalho entre Deus e o artista. Quanto menos o artista faz, melhor. Por que não pode ser essa? Porque aqui, quanto menos faz, melhor, não pode, porque no caso do autista, tem que fazer rápido e logo, né? E muito. Então, nesse sentido, não pode ser. B. The more effort involved in creating a poem, the most poetic the result will be. Então, quanto mais esforço você colocar em criar um poema, mais poético o resultado será. The more effort involved in creating a poem, the most poetic
the result will be. More effort. Deixa eu ver a C. Advice is like snow. Conselho é como neve. The softest it falls, the deepest it sinks into the mind. Então, quanto mais leve cai, mais dentro da sua mente ela fixa. Então, aqui tem leve, quanto mais leve, mais denso fica. É uma contradição. The longer a child goes without help. Ah, a B para mim está mais parecida. A D ainda tem forte e fraco, né? Tá falando aí. D. More you know, more you understand. There is always something else to learn. Mais você sabe, mais você entende. E tem mais a aprender. Tá, tem uma contradição aí. Quanto mais você sabe, menos você sabe. Aí, the fewer money you have, quanto menos dinheiro você tem, the least you have to worry about it. Menos você tem que pensar sobre isso. Que esquisita essa, né? The fewer money you have, quanto menos dinheiro você tem, the least you have to worry about it. Menos você tem que se preocupar com isso. Inversamente proporcional, eu acho que é que tem mais a ver, ó. The longer a child with autism goes without help, então quanto menos essa criança tiver ajuda, então quanto menos dinheiro você tem, só tá invertida. Olha lá, menos dinheiro você tem, the fewer money you have. Menos, você se preocupa menos quanto menos dinheiro você tem. Aqui, quanto mais tempo uma criança fica sem ajuda, mais difícil fica de alcançar. Ela só é inversamente proporcional. Deixa eu ver no gabarito se é a B ou a E. É a 9, né? 9. E. É a E. Porque a que está inversamente proporcional. Vou ler para vocês aqui o que eles falam. Ó. A comparação estabelecida no trecho proposto pelo enunciado é de uma ordem de grandeza diretamente proporcional. É isso mesmo, Lu. Entendeu? Utilizando dois adjetivos flexionados em grau comparativo. Quanto mais a criança com autismo físico fica sem ajuda, mais difícil alcançá-las. A alternativa E é a única que apresenta estrutura parecida. Quanto menos dinheiro você tem, menos você tem que se preocupar. Ela só é inversamente proporcional. Observe na alternativa A, a relação é inversamente proporcional nela mesma, né? Aqui elas são inversamente proporcionais uma com a outra. Aqui ela nela mesma, quanto menos o artista, melhor, né? Na B, diretamente proporcional, quanto é mais e mais, né? Na C, deveria ter sido usado o grau comparativo, the softer, the deeper. E já na D, a ausência do artigo D torna a frase gramaticalmente incorreta. The more you know, na letra D teria que ser. Certo? Por isso que a letra E. Bem diferente, né? Meu vestibular bem diferente esse. Certo? De nada, um beijo. Vejo vocês na segunda. Cuidem e façam a tarefa. Beijo, turma. Tchau, Luana. Obrigada. Bye, beijo. Bye, bye. Beijo. Tchau, Luana. Bye, bye, guys.